Você sabe nadar? Parar de dizer não tenho tempo pra vida que grita dentro de mim. Me libertar. Uma das cenas mais dolorosas do filme, provavelmente. Esse é o curta-metragem Da Alegria do Mar e de Outras Coisas, inspirado em um caso de violência homofóbica aqui em Salvador nos anos 90. Levou mais uma menção honrosa em um evento cinematográfico. Depois da conquista no Cine Futuro, em 2012, e no Festival Visões Periféricas, ocorrido no Rio de Janeiro em agosto, foi a vez de repetir a dose no Festival de Cinema de Muqui, no Espírito Santo. A trama é inspirada em reportagem sobre o fato e traz a história de Nem, travesti que denuncia o assassinato do companheiro só para depois ser perseguido por eles e humilhado pela polícia. A produção ainda deve exibir na mostra competitiva do Festival de Cinema de Maringá, no Paraná. A gente fala hoje sobre esse filme, sobre homofobia, sobre a carreira, sobre cinema. A gente conversa hoje com a diretora do curta, a cineasta e jornalista Ceci Alves. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso em você ter vindo. O que é que te motivou a tocar esse projeto? Uma situação super pesada e um tema provavelmente bem difícil de lidar dentro de um curta-metragem. A minha motivação foi o choque, assim, o impacto que essa notícia me causou. E não só por ser uma notícia de violência, né? Não só por ser uma situação de violência, mas pelos personagens envolvidos. Aqueles seres humanos só pagaram, um deles pagou com a vida só por conta de ter uma postura diferente do que é considerado, do que é convencionado, né? Como normal. E por conta disso, por conta dessa inversão, né? Desse mundo às avessas, de você pagar com a vida por uma postura de vida sua, por tentar a diferença, é que eu quis tratar desse tema, assim. Uhum. E quis tratar também da dimensão do feminino no travesti, né? Porque eu meio que me sinto também partícipe disso por ser mulher. Né, por essa dimensão do feminino que existe nesse homem que escolheu a feminilidade, né, que escolheu como forma de vida ser feminino. Uhum. Então, esse choque, esse impacto foi que me levou a escrever esse filme e também a normalidade com que as pessoas terminam tratando esse tipo de notícia, né? Essa banalidade da Bahia estar sempre nos primeiros lugares no ranking de homofobia, no ranking nacional de homofobia, e de violência contra gênero, e as pessoas isso passar despercebido de alguma forma. Uhum. Como é que foi essa pesquisa, né? Sempre um trabalho como esse, um livro, um filme, envolve muita pesquisa, muito trabalho, e você recuperar alguns dados, é um caso da década de 90. Como é que foi esse caminho aí inverso, né? Voltar no tempo um pouco ali por meio da pesquisa para encontrar dados que deem consistência ao filme? Assim que eu soube da notícia e o impacto que ela me causou, eu já comecei a escrever roteiro. Então, esse roteiro é de 99. O caso aconteceu em 98, o roteiro é de 99. E desde então, eu colecionei... Eu já trabalhava como jornalista. Uhum. E eu colecionei os recortes de jornal, das notícias e tal, e guardei, assim. E já pensando nesse roteiro e tal. Então, eu escrevi ele, comecei a escrever o projeto dele. E inscrevi ele em alguns editais, até que ele foi selecionado no edital de demanda espontânea agora de 2012, da Secretaria da Cultura. E a partir daí, assim, a gente começou realmente uma pesquisa mais aprofundada de campo com o meio das travestis de Salvador. E não só para mim, né, para aprimorar roteiro e tal, mas também para os atores, né, Rodolfo Lima e Rodrigo Porto Cavalcante, para que eles tivessem para que eles soubessem, né? Para fazer o laboratório, para que eles soubessem como estar dentro daquele corpo feminino, aquele corpo de mulher, né? Agora, Ceci, essa coisa de contar a história, você disse que logo que viu a notícia, o roteiro já veio aí na sua cabeça como algo assim nato mesmo. Você tem uma tradição também da sua família, do seu pai, como é que é isso? Tem sim, tem. Meu pai era um exímio contador de história, assim. Tanto assim que a gente, quando faltava luz lá em casa, a gente ficava feliz porque ele ia contar a história, ficava as velas acesas, e ele lá contando, fazendo sombra, brincadeira de sombra também. E tanto sim que Doido Lelé foi inspirado numa das histórias dele, né? Doido Lelé, que é o meu primeiro curta de ficção.
foi inspirado numa das histórias dele, assim. E é muito louco, porque desde que eu me entendo por gente, eu quero contar histórias, assim. Eu tinha essa propensão, tanto assim que eu aprendi a escrever rápido, a ler e escrever muito rápido, porque eu tinha essa coisa, assim, dentro de mim, de me expressar, de contar histórias e tal. E pronto, tipo, meu pai tinha essa veia, digamos, artística, cômica. Ele também tocava violão. Você foi parar no jornalismo, Ceci? Estou contando histórias também. Claro. Contando histórias. Passei 20 anos contando histórias objetivamente. Do dia a dia, né? Do Salvador dia a dia. é o que mais tem história, né? Com certeza. Falta espaço para contar tanta história que a gente tem nas ruas. Falando em história, a gente estava aqui conversando dos bastidores, né? Que estava lendo um pouquinho sobre a Ceci, que você assistiu o seu primeiro filme, foi Superman, com Christopher Reeve, no Guarani, velho, na época que você tinha aqueles cinemas mesmo aqui do Centro Histórico, antes de todos eles virarem igrejas. Eu adorava. Ali na Baixo Sapateiros, Nossa. né? Tinha um. Não sou desse tempo, não, que sou mais novo. Mas eu sei que ali na Baixo Sapateiros tinha cinemas. Aí, os da Baixa Sapateiros eu não frequentei, não, porque o Tamoio. O diretor aqui, o diretor da gente. O Cinearte também, ele no Politeano. Isso, o Cinearte tinha muito no Arte 1 e no 2. Minha irmã, ela estudava em frente ao Arte, então, e naquela época o cinema era barato, então ela catava o dinheiro da merenda, assim, ela não comia pra poder assistir filmes, minha irmã lá ir. E a gente tinha, realmente, a gente fazia foi uma pena quando o circuito de cinema de rua acabou, foi uma pena, assim, que a gente foi obrigada a ir pra shopping. E o que você assistia? O que você lembra assim que você assistia nessa época? Menina, eu assisti... Tem uma que é engraçada, que é curiosa, assim. A gente queria muito, 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 muito ver Embalo de Sábado à Noite por causa de Outra Volta. Muito. E eu tinha 8, minha irmã tinha 9, 10. E a gente, obviamente, não tinha idade pra ver, porque simplesmente aparecia ele de cueca. Então, só porque aparecia de cueca, a censura era 16 anos. E aí a gente ficou enchendo o saco de meu pai, ai, por favor, leva a gente. Aí ele foi levar só por desencargo, assim, porque a gente falava demais, assim. Aí o bilheteiro olhou assim, se o gerente não tivesse, eu deixava, mas enfim, eles não vão poder entrar e tal. E a gente ficou com essa coisa assim no coração. Mas sei lá, a gente assistia. Depois que finalmente viu, foi tudo que você esperava? Não. Inclusive a cena da cueca, eu não vou dizer, Hoje em dia, então, tem que fechar o olho pra não Mas enfim, foi um filme mítico, assim, e eu gosto muito de filme musical, então. Mas assim, o que é que eu assisti? Eu me lembro que eu assisti Fúria de Titãs, no Bahia. O primeiro, tá, gente? Eu não foi o primeiro, o segundo. É um tempinho. Com Laurence Olivier, eu acho. Era esse, não? Isso, exatamente. Das antigas mesmo. Os dois denunciando a idade aqui. Sei lá, o que mais eu assisti? Eu me lembro que o último filme que eu vi em cinema de circuito de rua foi Ghost, no Bahia. Cine Bahia. Era muito bom aquele cinema. Era muito bom. O Bahia cheiaço, assim. Aí a gente assistiu. No Tamoio, eu me lembro que eu assisti um dos Trapalhões, o Incrível Monstro Trapalhão, que meu pai amava esse filme. E Drive-In também, né? Tinha um aqui em Salvador, mas acabou também, né? Mas era lá no... Era na Orla, se não me engano, né? Não, era chegando no aeroporto. Era perto do aeroporto, eu lembro. E aí virou também um conjunto de prédios e tal. Pois é. E nessas sessões de cinema que você tinha quando era garotinha, você chegou a imaginar, um dia desse eu vou fazer o meu? Em algum momento isso passou pela sua cabeça? Menino, acho que sim. Eu acho que sim. Eu me lembro que quando eu vi os primeiros filmes nacionais, que foram assim, os do Trapalhões e tal, eu meio que ficava com isso na cabeça, assim, não eram... Eu tinha, como eu estava falando antes, eu tinha muito claro de mim que eu queria contar história. Eu não sabia direito qual seria a linguagem, né? Mas eu me lembro que uma vez eu falei para meu pai, eu quero ser cineasta, meu pai vai morrer de fome. Aí eu disse, então tá, eu vou ser dramaturga, ele vai morrer de fome também. Aí eu disse, então você é jornalista. Vai morrer de fome. Eu lhe digo. Não, ele falou, vai ser assalariada, não vai morrer de fome, mas vai ser assalariada. Dá uns plantõezinhos aí no final. Juntou tudo, então, se pra não morrer de fome, você acabou juntando um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, exatamente. Agora, pra gente, assim, que leio, né, Felipe, que não entende muito como é que o processo mesmo de fazer um filme, uma montagem, parece que o curta dá menos trabalho, a produção também, enfim, é mais acessível. É verdade ou não? O trabalho é igual? Porque talvez, assim, de repente é mais fácil de executar, porque as proporções são menores, mas de repente para distribuir, para exibir. Como é que funciona, né? O fazer. No curta-metragem. O curta-metragem, por não ter um caráter comercial, tem essa encruzilha da grana, né? Como conseguir a grana para fazer. A gente, graças a Deus, aqui no cenário baiano, a gente está começando a ter um pouco mais de fôlego para produção.
porque está existindo mais investimentos em editais, as pessoas estão tendo mais consciência, a política pública está tendo mais consciência de que a gente precisa dessa inversão para funcionar, né, para se manter. Mas ainda tem um longo caminho, a gente começou apenas, ainda tem um longo caminho para a gente desbravar aí de políticas públicas, inclusive tem que ter um trânsito maior aí da iniciativa público-privada e da iniciativa privada para investimento nessa área. Agora, você falou uma coisa certa, assim, tipo, curta, a gente tem até mais investimento de produção, mas a distribuição ainda é o gargalo. Isso. Não só para curta, para longa também. Principalmente para longas da periferia, digamos, né? Que são os longas regionais, né? Mas e a distribuição de curta é festival, né? Mostra festival, que é o caminho que a gente percorre mesmo, de fato. E hoje em dia... A internet cai mais fácil também. Mas a internet é uma grande incógnita também. Eu sou professora também universitária da Unijorge e a gente... eu tenho um grupo de pesquisa que a gente estuda justamente isso, assim, quais são os caminhos do fazer audiovisual na Bahia. E uma das coisas é de distribuição pela internet. Aí é uma via, não é? Porque cadê o dinheiro da internet, entendeu? Contrapartida não tem. Cadê a contrapartida? A monetarização? O que é? A gente pendura o nosso curta num grande site. A partir daí, a gente começa a ter convites para exibir em TV. É uma questão em aberto ainda, né? E aí, agora, com a Lei 12.485, que é a Lei de Conteúdos para TV, a coisa tem melhorado, assim. Já tem aquisição de curtas para passar na TV, e isso já é um canal de distribuição. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o que é mais fácil, longo ou curta... depende muito da complexidade do longa, ou do curta, assim. Às vezes tem curtas que dão um trabalho próximo ao longa. Mas, assim, o tempo de duração de filmagem é menor, um longa a partir de 6 semanas, né? O curta você já filma em até um dia, né? Se você organizar tudo direitinho. É menos dinheiro para fazer um curta. Mas o que é que dá menos trabalho? Eu acho que tudo que é artístico, que é de ideia, você tem que ter um pensamento. Então, acho que o que dá mais trabalho mesmo é pensar como é que você vai formalizar aquilo na linguagem, formalizar aquilo na forma de produção. Nosso assunto é cinema. Nós estamos conversando aqui sobre o curta-metragem Da Alegria do Mar e de Outras Coisas, que retrata uma situação lamentável envolvendo homofobia e violência nos anos 90. A gente está aqui conversando com a diretora Ceci Alves, no Frequência Baiana. O início dessa produção não se deu em torno do recrudescimento dessa discussão toda, da violência contra os homossexuais, mas você imaginava que você lançaria o filme que você começou a conceber lá em 99, que você passaria por vários festivais, desde 2012 você já tem passado por festivais e ainda seria atual? Não, eu não gostaria que fosse assim. Mas, como eu falei, quando eu fiz a pesquisa, até para poder escrever o projeto, eu fiz umas pesquisas sobre homofobia na Bahia. E as pesquisas já apontavam que desde 2008 a gente não saiu do ranking em pior. A gente está sempre disputando os primeiros lugares com Recife e Alagoas. Então, e esses dados são coletados pelo GGB, que é a primeira instituição LGBT do Brasil, né? O Grupo Gay da Bahia. Então, eu não gostaria que o meu filme, eu não gostaria que o meu filme retratasse uma realidade ainda tão atual e tão na ordem do dia, né? E é louco porque a gente viu essa escalada também da homofobia com os felicianos da vida, né? E o filme, não sei porque, acho que foi um pouco coisa de Deus, assim, o filme meio que chegou bem nessa hora e para somar a discussão que já era uma discussão que na Bahia a gente já encampa há muito tempo, né? Vide o filme do meu queridíssimo membro da minha equipe, Edson Bastos, que fez Joelma, que também é sobre uma história de homofobia, ele conta a história de Joelma, que é a primeira travesti da Bahia, né? Reconhecida, assim, e tal. E esse filme meu, Da Alegria, ele conta a mesma história que um outro filme anterior contou, que é o filme de Ediala Iglesias, chamado No Coração de Shirley, que ela fez na década de 90. É um curta-metragem que ela fez na década de 90, num esquema coletivo de produção.
E ela contou essa história também, mas ela contou mais fiel do que eu, porque eu recriei a história. Minha história é livremente inspirada nesse fato, mas assim, eu coloquei uma travesti de rua e uma travesti de show, que são amigas e que entram, que são recolhidas, né, no lugar onde a de rua fazia ponto e terminam passando por essa situação, né, de espancamento, ameaça de morte da de rua. Qual é a reação do público, de quem assiste a esse filme? Eu acredito que a maior parte do público é de pessoas que têm algum interesse pelo assunto, alguma proximidade com esse assunto, mas acredito que também tem gente que não tem proximidade com o tema, que acabou assistindo ao filme e tem algum tipo de reação. Você, como diretora que acompanha como é que o público reage ao que você queria provocar, como é que essas pessoas reagem a essa história, a essa construção aí que você fez? A princípio, ele estreou em novembro de 2012, né, no Cine Futuro. Que eu sempre faço questão de estrear meus filmes no Cine Futuro, assim, porque eu acho que é um festival fantástico e que tem que continuar, assim, tem que ter manutenção. Ele foi o primeiro festival que ele participou. Depois, ele participou de muito de mostras LGBT, que era um público que eu queria. Eu fui muito feliz, assim, essa disseminação dentro desse meio, porque, como você falou, era um meio já feito e tal, e ele sempre bem recebido e tal nas mostras, que não eram competitivas. Mas depois, agora que ele começou a carreira de festival, de fato, agora no segundo semestre, que os festivais no Brasil começam no segundo semestre, é curioso ver a reação das pessoas. Muitas vezes, assim, a maioria das vezes as pessoas se chocam também com o que eu quis mostrar, assim, que eu quis muito esse choque. Então as pessoas, elas se chocam com isso. Eu já vi pessoas chorando, assim, do meu lado, por conta da crueza, da violência e tal. E pessoas mesmo, tipo, que são plateia comum, não pessoas que já têm um trânsito, né? E agora lá no FECIM foi engraçado, porque tinha uma plateia adolescente e tal. E aí um dos meninos começou a puxar uma pulpa, assim, tipo, travesti, não sei o que, puxar uma galhofa. E aí alguém pegou e falou, não, meio que repreendeu. Aí ele ficou quieto assistindo, e quando terminou, ele aplaudiu, arrasou, tipo... né, tipo, a pessoa falou arrasou, e ele pegou e imitou, arrasou. E tal, não sei o que. Então, assim, tipo, tem tido essas reações diversas, assim, e é legal porque não são reações, até agora, não soube de reações homofóbicas, de coisas, tipo... Vou levantar daqui e não vou terminar de ver isso. Isso. E são plateias diversas, né? Ou seja, poderia ter. O curta, né? Já participou, já levou 3 menções honrosas em festivais. Você fala da importância de participar desses eventos. E daqui para frente, né? Que outros projetos, que outras ações você está pensando, se não só ligada a essa linha de trabalho, mas a outras também? Ele já participou, ele foi selecionado para 7 festivais, né? 4 deles ainda não aconteceu. Não, desculpa, 3 deles ainda não aconteceu. Nos 4 que ele participou, ele ganhou 3 menções. Ele foi convidado, o da Alegria foi convidado para o Festival de Torino, na Itália. E foi selecionado para o Festival de Maringá, que vai acontecer agora de 16 a 22, lá no Paraná, de setembro. E está na mostra Possíveis Sexualidades, que vai de 25 a 27 aqui em Salvador. Na Caixa, eu acho que é na Caixa Cultural, e tem outros lugares também de exibição. Além disso, recentemente eu acabei de fazer um curta chamado O Velho Rei, que vai ser lançado ainda. Mas ele está participando de um concurso na internet, que é o Rio Eu Te Amo. Ele foi gravado aqui em Salvador e no Rio de Janeiro. Ele conta uma história de amor entre um pai e uma filha, e é estrelado por Antônio Pitanga e Jussara Matias. E aí ele vai também começar a fazer além de estar participando desse concurso, ele vai começar a fazer carreira de festivais agora nesse segundo semestre também. Vou ter um lançamento e tal. Perfeito. A gente conversou hoje com o Ceci Alves, ela que está com um filme que está fazendo carreira desde 2012 em festivais, e a mala não vai ser desfeita tão cedo, que parece, da Alegria do Mar e de Outras Coisas. Obrigado pela sua presença aqui, Ceci. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui do meu trabalho no Frequência Baiana. Muito obrigado a você, boa noite. Obrigadão, nada, obrigado. 6h42.